Olá, meus consagrados, tudo bem com vocês por aí? Tudo certo? É um prazer estar mais um dia de verdade, sabe? Porque quando eu tô me preparando para gravar é como se eu fosse encontrar vocês. Então aqui é o nosso encontro todos os dias para que eu traga as previsões das cartas e explique melhor as tendências, as situações que podem acontecer, os caminhos que podemos encontrar, as oportunidades e situações que nós também podemos talvez amenizar ou evitar, não é mesmo? Então, estou por aqui todos os dias, então já chega se inscrevendo e seguindo o perfil, ativando as notificações para não perder nenhuma leitura, nenhuma previsão. E, bom, aqui nós temos a Rainha de Copas nas finanças, temos o 4 de paus na área do trabalho, temos o Cavaleiro de Ouros na área afetiva, temos o 2 de paus aqui na área da saúde e da espiritualidade. E temos o valete de copas como conselho. Tá? Então, tá pronto? Então, vamos lá. Aqui, iniciando pelas finanças, nós temos a rainha de copas. Então, eu vejo que hoje nas finanças, a sua preocupação não vai ser nem questão de dinheiro ou segurança, mas sim da forma que os teus recursos podem ser utilizados para nutrir as coisas, para cuidar, para cultivar, para, sabe, para de alguma forma, até mesmo pode ser que você invista justamente em coisas que são mais desejos e necessidades mais voltadas para questões sentimentais, questões emocionais. Também pode ser um dia, inclusive, que nós, assim, eu vejo que é um dia tranquilo, tá? Provavelmente todas as nossas necessidades serão atendidas aqui, porque nós temos a Rainha de Copas que nutre, né, que então ela tem essa questão assim, né, de cuidar, de trazer essa energia para que nós possamos refletir nas nossas finanças, assim, né, que a gente acaba refletindo nas nossas finanças um comportamento um pouco mais voltado para o cuidado, assim, sabe? Provavelmente nós podemos gastar com questões até de beleza, com questões de roupa, de coisas para nós, assim, sabe? E também pode ser um dia também que a gente precisa tomar cuidado, que talvez nós estejamos um pouco mais inclinados a gastar por questão emocional, por exemplo. Hoje meu dia foi, né? Vamos supor que você chega lá no final do dia, toma banho lá, tá, vai descansar e tal. Aí você pensa, pô, meu dia foi estressante, tô estressado, tô triste, vou me compensar com algo, sabe? Pode ser um dia desses também, tá? Que a gente queira talvez compensar o, o, o emocional, né, com algum gasto, assim, que seja motivado por isso, sim. É, pode acontecer, pode, é uma tendência. Pode ser também que talvez você queira dar um presente para alguém, sabe? Que você queira gastar com alguém especial, com alguém que você gosta, sabe? Que você invista de repente teus recursos ou gaste com coisas que são importantes e especiais para você, sabe? Então, essa é a vibe assim das finanças no geral. Aí aqui no trabalho nós temos o 4 de paus. E sabe o que que me vem quando eu vejo o 4 de paus no trabalho? Aquele momento que você olha ao seu redor e percebe, nossa, olha como que tá hoje o meu. Inclusive, acabei de ver um stories de um influenciador que eu sigo que ele falou isso. Nossa, eu passo um filme na cabeça da pessoa para ver assim que as coisas vão acontecendo de talvez até de uma forma mais simples, mas que você percebe que ao redor as coisas estão evoluindo, estão melhorando, estão mudando até para melhor, inclusive, né? Então é um dia no trabalho assim que eu vejo você alcançando provavelmente alguma meta um pouco mais assim, talvez não seja uma grande meta, talvez não vai ser aquela meta assim astronômica de alguma uma realização tão assim, mas é algo que você percebe que já está melhorando, que você percebe assim
já não tá no ponto de partida. Se você olhar para como você começou e agora você analisar o momento atual, você percebe que sim, tem uma evolução, tem uma melhora. Às vezes você ajeitou alguma coisa ao redor, às vezes você, que nem assim, quatro de paus me vem muito quando eu comecei a botar as prateleiras para colocar os decks, os cristais, as minhas imagens, os meus livros, sabe? No meu trabalho, isso foi assim, sabe? Eu pensei, nossa, olha, meu trabalho está começando a se manifestar. Eu lembro de quando eu fiz a transição do trabalho do CLT para trabalhar com as cartas, né? Com a espiritualidade e tudo mais. E aí eu percebi isso, sabe? A gente percebe que as coisas, né? Que, pô, já tem o cantinho ali, já tem um lugar, já tem o espaço para trabalhar com algo que antes era só uma, né, um favor, assim, né? Começou como um favor, depois como uma troca, né? E aí se transformou numa profissão, realmente, de fato. E então, sabe, você começa a perceber que, sabe, que você tem as suas coisinhas de trabalho, que você tem as suas coisinhas que estão se realizando, que estão se concretizando, mesmo que de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais singela, você talvez não vai ter aquela mobília nova e da moda, que, sabe? Mas você vai ter aquilo ali que foi feito com dedicação, sabe? Você vai perceber que, que as coisas vão acontecendo, sabe? E vão trazendo mais perspectivas, porque você vê que tá bom, mas quer melhorar. Você vê, por isso que eu digo que são metas um pouco mais singelas, porque você não se contenta também, você quer mais, você gosta, você aproveita, você, né, aqui no trabalho eu vejo um dia de celebração, inclusive, sabe? Mas que você ainda assim consegue olhar pra frente e dizer, nossa, tá ótimo, mas vamos que vamos, vamos dobrar a meta, vamos ajeitar cada vez mais, vamos melhorar cada vez mais, tá? Aí aqui nós chegamos na área afetiva com o Cavaleiro de Ouros. E aí, meus queridos, é o seguinte: esse pode ser aquele dia que você se depare com uma pessoa que, sabe, talvez se você, por exemplo, tá conversando com alguém, eu falo isso porque eu tenho várias consulentes que têm conversantes, elas chamam eles assim, né, de conversantes. Eu adoro os apelidos e tudo mais, as denominações, né? Aí, conversantes. E aí tem os ficantes também, tá? Beleza. Mas vou usar o exemplo dos ficantes, então. Aí a pessoa tá lá ficando e tal. E aí tem que estar sempre cobrando pra pessoa responder uma mensagem, ou pra fazer alguma coisa, ou pra lembrar de outra coisa que pediu, sabe? Porque, claro, às vezes numa relação você busca uma troca. Todas as relações são por interesse, óbvio, gente. Às vezes até, se eu acho que eu já comentei isso aqui, né? Mas é assim. Eu tenho os meus bichinhos, por exemplo, porque eu tenho interesse em ter a companhia deles. Eu tenho as minhas amizades porque eu tenho interesse na companhia delas, gosto delas, entender as pessoas. Então, é mais ou menos por aí, sabe? A gente tem interesse. Só que às vezes ter esses interesses e sustentar também uma troca, uma troca recíproca, isso exige uma dedicação, uma contribuição de ambas as partes. E se uma das partes não estiver contribuindo, talvez a outra vai questionar ou vai pedir e tal, né? E até aí tudo bem. Tem gente que sabe lidar muito bem com isso, sabe? Mas tem gente que não sabe lidar com situações que tem que estar pedindo para pro parceiro, aqui também falando num nível de amizades, tá? Porque a gente percebe, né, que estamos passando, digamos que quase por um final de ano astrológico agora, né? Porque a gente passa pelos últimos signos do zodíaco, que são, é, é, né, que tá terminando agora, eu acho que a Capricórnio ainda, acho que ainda tem Capricórnio um pouquinho, né, até dia 19, acho, se não me engano, 21, ai, não lembro agora, gente.
sou péssima com datas, esqueço no aniversário de todo mundo, tenho anotado na agenda, porque eu esqueço, ou se eu posso, eu vou no Facebook todo dia olhar pra ver se tem alguém especial de aniversário, porque eu não lembro, não adianta, não adianta, com números eu não adianta, e às vezes eu erro as datas, e mas é isso aí. Então, assim, mas assim, às vezes você tem que cobrar a pessoa, às vezes você pede e tal, sabe? E a pessoa pode talvez não demonstrar muito interesse em retornar recíproco, ou você pode perceber que a pessoa tá meio empacada, sabe? Que tem que estar empurrando. Então, você pode sentir meio que isso, assim, nas relações, que você tá meio que empurrando, tentando empurrar, parece que as coisas não vão sozinhas, sabe? Então, você pode sentir meio que um ritmo mais empacado até, sabe? Um ritmo mais lento, assim, nas relações, sabe? Não vai ser um dia, talvez, de muitos grandes acontecimentos. E aí, aqui nós chegamos na saúde, na espiritualidade, temos o dois de paus. E com dois de paus, nós percebemos que, né, que temos alguma situação de algum tipo de dilema ou alguma decisão que nós podemos estar passando, ou alguma situação que a gente esteja se planejando justamente, sabe? Pode ser que nesse dia você comece a se planejar, eu vou no mercado, vou fazer a feira e vou me cuidar bem da minha saúde, vou comprar um limão com gengibre para fazer um shot de imunidade, vou comprar frutas, vou comprar grãos, vou comprar é, 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 né, o que é necessário ali, vou comprar ovo, carne, coisa, vou me organizar. Eu vejo você se planejando assim, sabe? Talvez fazendo a lista de compras, sabe? Pode ser que você esteja assim nessa vibe, até porque começo do ano inicia assim, a gente inicia nessa vibe, né? De talvez até adotar uma nova postura e, enfim, né? E aqui na espiritualidade, peraí, na saúde ainda, pode ser que você sinta alguma questão relacionada à coluna. Então, cuidado com a postura. Até vou corrigir minha postura aqui agora. Cuidado com a postura. Ó, questões assim de tendinite. Quem tem tendinite aí, sabe? Questões de pulso, dor no articulações e pulso. Pessoas, preste atenção nesse dia, toma cuidado. Pode usar uma faixa na mão, alguma coisa? Usa, cuida, tá? Por favor. Ou, né, tenta compensar de repente, tá? Fazer algum exercício para não atrofiar a mão aí, tá? E na espiritualidade, nós temos aqui né, um momento onde você talvez está pensando em alguma situação que pode estar se desenhando na tua frente, assim, sabe? Se apresentando diante de ti. E talvez tu precise entender essa situação e saber se colocar, se posicionar diante de alguma coisa, assim. Então, a vida tá te pedindo que você saiba analisar bem as coisas, tá? Que você saiba pensar, assim, com estratégia, com planejamento, certo? Aí aqui no conselho nós temos o valete de copas, tá? E antes de falar o conselho, porque às vezes tem gente que termina o episódio, sai correndo, não deixa o like, não segue, e aí eu preciso avisar quem está aqui na rede, na plataforma de vídeos longos e curtos, você pode conferir também essa previsão resumida nos vídeos curtos, tá ali na aba dos vídeos curtos, certo? Porque eu sei que nem todo mundo tem todo esse tempo, né? Aqui, ó, 14 minutos já se vai, mas às vezes vai 20 e poucos minutos, né? E nem todo mundo tem esse tempo para ouvir a mensagem, né? Então vai lá e escuta o resumo, tá bom? Ouve o resumo. Aí aqui no conselho nós temos o valete de copas, que ele vai pedir bastante para trabalharmos com a nossa gentileza, com o nosso trato, a forma que nos colocamos, nos posicionamos e falamos e conversamos, porque a gentileza vai ser um traço, uma qualidade hoje muito importante. Para alguma situação pode até abrir caminhos, inclusive, sabe? Porque se você tem né, se você é uma pessoa que é vista assim, né, como
né, de uma forma talvez um pouco tímida e tal, mas é vista como uma pessoa sensível, que consegue perceber mais as coisas, né, o clima ao redor, assim, tal. Isso tem uma vantagem, você tem uma vantagem nisso, certo? Olha só, não esquece de deixar o seu like, de seguir, de ativar notificações e assim, essa é uma mensagem coletiva. Talvez você queira saber algo mais específico e pontual. Nesse caso, daí eu vou te indicar fazer uma leitura particular, tá? Aí você entra em contato comigo no link que tem aqui na descrição. Ali você vai entrar em contato comigo, a gente vai conversar, eu vou conseguir entender como vou poder te ajudar através das cartas, tá? Te agradeço pela companhia. Um abraço fraterno. Um abraço fraterno. Fiquem bem e até amanhã.